A paz do Senhor, que bom nós estarmos aqui juntos para mais uma aula. E hoje nós vamos estudar a respeito da terceira aula. Nós vamos falar sobre a Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. E também desde já quero agradecer você que com carinho tem comentado nas minhas aulas, tem estado aqui no meu canal e sou muito grata a Deus por cada um de vocês que tem assistido a estas aulas. E também quero agradecer o carinho de muitos, que têm dado dicas para crescimento do meu canal e que Deus continue abençoando cada um grandemente. E hoje nós vamos falar sobre um dos maiores heresiarcas a respeito da doutrina da Trindade. Nós vamos falar também sobre homens, teólogos, homens de Deus que defenderam esta doutrina da Trindade baseado na palavra de Deus. E eu quero pedir desculpa também para você que na aula passada eu só vi o erro, eu troquei o número do versículo. Eu disse Romanos capítulo 16, versículo 17, quando na verdade o versículo é o versículo de número 27. Espero que você tenha entendido, mas eu estou aqui corrigindo este erro que eu só vi depois que o vídeo já tinha sido postado. Mas que Deus continue nos abençoando. E hoje nós vamos falar sobre essa doutrina maravilhosa, sobre a doutrina da Trindade. E nós sabemos que esta palavra nós não a encontraremos escrita nem nenhuma tradução da Bíblia Sagrada, mas ela é elucidada através dos fatos que nós lemos nas Escrituras Sagradas. Infelizmente, muitos querem discordar desta doutrina. Nós vamos falar sobre algumas seitas, religiões que elas discordam. E infelizmente, quando as heresias elas nascem, algumas são tiradas, de forma de interpretação irregular da palavra de Deus. Então a pessoa lê, tem uma interpretação particular e ela começa a divulgar, uma falsa doutrina, uma falsa heresia para contrapor a palavra de Deus. Mas tem outras que nascem do coração maligno dos homens, como nós falamos na aula passada a respeito do evolucionismo, aí de encontro com a palavra de Deus e de encontro com o poder criativo do Deus Todo-Poderoso e único. Então hoje nós vamos falar de um só Deus em três pessoas. E eu quero contar aqui em poucas palavras, no início da minha fé, quando aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, na verdade eu não tinha dúvida a respeito da Trindade, mas eu tinha medo de magoar ou pecar contra um dos três se eu falasse muito de Deus, se eu falasse muito de Jesus Cristo, ou se eu falasse muito sobre o Espírito Santo. E às vezes eu me atrapalhava nas minhas orações, mas depois, com o tempo, todas as dúvidas foram sanadas e o Espírito Santo, ele realmente fala conosco. Então não podemos deixar que os nossos alunos saiam de dentro da escola com alguma dúvida. E nós professores, na verdade nós somos facilitadores, nós precisamos elucidar, todas as dúvidas que os nossos alunos possam ter a respeito de um único Deus em três pessoas distintas. Nós não cremos em três deuses, como muitos dizem, afirmam que nós acreditamos em três deuses, mas nós acreditamos em apenas um Deus, um só Deus, subsistente em três pessoas distintas e eternas e que criaram todas as coisas. Hoje nós vamos falar sobre os maiores heresiarcas da doutrina da Trindade e também de grandes homens de Deus, teólogos, que defenderam esta doutrina
E esta palavra, como nós falamos, ela não se encontra na Bíblia, literalmente. Ela não está escrita, mas encontramos evidências relevantes desta doutrina. Nós somos monoteístas, apesar que algumas religiões acreditam que nós adoramos mais de um Deus, porque nós cremos na Trindade. E esta doutrina, ela faz parte dos maiores ou da maioria dos credos religiosos, inclusive no credo da Assembleia de Deus do Brasil, inclusive em todos os credos que nós lemos, é uma das confissões de fé nossa, é que nós cremos na Trindade Santa, 3 pessoas distintas, né, em um único Deus. É sobre isto que nós vamos falar. E como nós vamos saber diferenciar esta doutrina? Nós temos que estudar e buscar de Deus para que nós sejamos orientados no caminho certo. Nós vamos entender isso hoje e não pode ficar nenhuma dúvida. Nós vamos aprender que não existe hierarquia na Trindade. Deus não é maior do que Jesus Cristo, que não é maior do que o Espírito Santo, ou vice-versa. Mas são 3 pessoas com funções diferentes em um único Deus, cada um com a sua missão, cada um com a sua parte no plano da salvação e da criação. No nosso texto áureo, Jesus, ele não fala em Trindade na fórmula batismal, mas ali, naquela fórmula, ele declara que o batismo tem que ser em nome dos 3, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós sempre vamos encontrar na Bíblia Jesus falando da sua relação com o Pai. Em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, e Mateus capítulo 11, no versículo 27. E Jesus também, ele diz para nós: se nós tivermos vergonha de confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador diante dos homens, também lá diante do Pai, ele se envergonhará de cada um que assim fizer. Então, ele está dizendo da sua relação com o seu Pai e que o Pai é uma pessoa distinta do Filho. E isso nos indica que são pessoas diferentes e com funções diferentes. Jesus Cristo também fala da sua relação com o Espírito Santo. Está em Mateus capítulo 1, versículo 18, versículo 20, também em Mateus capítulo 3, versículo 11, e também em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. E quando Jesus estava presente na concepção, quando o Espírito Santo estava presente no batismo de Jesus Cristo no Jordão, e nós vamos encontrar diversas citações de Jesus falando da sua relação com o Espírito Santo. E aí nós podemos depreender que são pessoas diferentes, com funções diferentes, mas em um único Deus. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a unidade na Trindade. 3 pessoas distintas em um único Deus. E olhando para a passagem, da leitura bíblica em classe, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 6, nós podemos imaginar que Paulo queria apenas falar dos dons e da operação deles. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele não quer afirmar ou ensinar sobre a Trindade. Ele usa uma outra linguagem para os seus leitores. Ele afirma a unidade de Deus, uma só essência, uma só substância, mas em diversidade de manifestações de cada pessoa distinta. E ele declara a unidade na universidade, na diversidade. Na bênção apostólica, Paulo ele usa a mesma estrutura, diz o nosso comentarista.
ele usa a mesma estrutura sintática de Números, capítulo 6, do versículo 24 ao 26. E quando nós lemos lá em Números, Deus está advertindo, ensinando a Moisés, dando a fórmula para Moisés, para que ele a passasse para Arão e seus filhos, a maneira de abençoar o povo de Israel. Deus queria que Arão e seus filhos abençoassem o povo de Israel. E Paulo, ele não usa esta saudação final em todas as suas cartas. Ele, como já dissemos, ele não quer explicar aqui a doutrina da Trindade. Mas, se isso pudesse ser confirmado, diz o comentarista, os cristãos do primeiro século já estavam cientes desta realidade, a Trindade. E hoje, em nossas igrejas, seguem o mesmo padrão de abençoar o povo de Deus em nome da Trindade Santa. E Paulo, ele expressa também em outras passagens bíblicas a obra da redenção sobre uma perspectiva trina, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós podemos ler em Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao 8, também podemos ler em Efésios, capítulo 1, do verso 3 a 14. Mas somente aqui, em 2 Coríntios, que nós lemos nesta manhã, encontramos esta perspectiva em forma de bênção. Ponto 3. O Deus trino e uno revelado. O que temos de entender em Efésios, capítulo 4, do versículo 4 a 6? É Deus que nos chama por meio do Espírito Santo e que Jesus é o nosso Senhor, a fonte da nossa fé e esperança. Um só Espírito, um só Deus e um só Senhor. O Filho e o Espírito Santo são iguais em poder. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são iguais em poder, em glória, em onipresença, em onisciência. Eles são eternos, a majestade é igual, o poder é igual, mas eles são um. São três pessoas distintas, mas eles são um Deus. O apóstolo Pedro também, ele fala das três pessoas, que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Está na nossa lição, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Pedro falando das três pessoas, da unidade das três pessoas, mas com funções diferentes. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento, encontramos explícitos a Trindade. Eles têm vontades separadas, porém nunca conflitantes. Um único Deus. Um exemplo que nós temos é quando Jesus, lá no Getsêmani, ele pediu a Deus que, se possível fosse, passasse dele aquele cálice, mas que a vontade de Deus fosse superior à dele. Então, faça-se a sua vontade, não a minha. Não havia conflito entre as decisões do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A distinção é apenas nas funções. Jesus rogou ao Pai que afastasse aquele cálice que ele ia beber, mas que não fizesse a vontade dele, mas que a supremacia fosse a vontade de Deus. Jesus não interferiu na vontade do Pai. Está lá em Lucas, capítulo 22 e versículo 42. E é parte crucial da fé confessarmos que há um só Senhor. Isso é a base da nossa fé
Isso tem de fazer parte do nosso credo religioso, confessarmos que existe um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz a nossa Bíblia apologética que o nome hebraico Elohim, Deus, é um plural e vislumbra Deus. É a forma plural de Eloá, mas o significado é o mesmo. Deus. Alguns podem dizer que o nome Elohim, por si só, não prove a forma composta de Deus na Trindade. É o que muitos heréticos dizem. O contexto, porém, aprova. O que nós precisamos fazer? Ler o texto, ler o contexto, caminhar dentro das Escrituras, e a Escritura prova a Escritura. Então, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, lá no livro de Gênesis, nós vamos encontrar Deus falando: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou, eis que o homem é como um de nós. Desçamos e confundamos, no caso da Torre de Babel. A pluralidade, né, está no plural o nome de Deus, Elohim. Então são 3 pessoas ali na Trindade, isso, com ouvidos espirituais, com olhos espirituais e crendo. Nós vamos entender a Trindade quando nós caminhamos pelas Escrituras Sagradas. A Bíblia traz atributos pessoais relacionados ao Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, né? Quando nós falamos que nós não podemos extingui-lo e nem entristecer ao Espírito Santo. São sentimentos de uma pessoa. Em João capítulo 15 e no versículo 26 e em outros versículos, nós vamos encontrar atributos relacionados ao Espírito Santo. Os testemunhas de Jeová, eles não creem na Trindade. Alegam que por esta palavra não está na Bíblia, é falsa, né? É adorar a mais de um Deus. E inclusive na tradução deles, do Novo Mundo, eles interpretam João como, não que Jesus é Deus, mas que Jesus é um Deus. Para eles, Jesus é um Deus. Ele não é como Deus. E nós sabemos que Jesus, ele é Deus. Como Deus. Para eles, o jeovismo, Tertuliano, teólogo que nós vamos falar sobre ele hoje, defensor, da Trindade Santa, para eles, Tertuliano inventou a doutrina da Trindade. E isto é injusto, diz o nosso livro Seitas e Heresias. Isso é tendencioso e mal. Por quê? O autor dá um exemplo para nós. E achei esse exemplo maravilhoso. Newton inventou a lei da gravidade ou simplesmente a elucidou? Simplesmente a elucidou. E a mesma pergunta deve ser feita a respeito de Tertuliano. Ele inventou a doutrina da Trindade ou simplesmente a interpretou? Ele simplesmente a interpretou, porque a Trindade, ela é eterna. Antes de nada, Deus já existia em 3 pessoas distintas. A doutrina da Trindade, ela é biblicamente explicada. Não são palavras de homens, fora da palavra de Deus. Ela é biblicamente explicada. Há um só Deus, e este único Deus é uma pluralidade de pessoas. E estas 3 pessoas, elas são eternas por natureza. O Pai, o Filho
e o Espírito Santo. As Escrituras, elas atribuem a Jesus a criação de todas as coisas. Está lá em João, capítulo 1, versículo 3. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Em Jeremias, capítulo 10, versículo 11, lemos o seguinte: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo do céu. Considerarmos Jesus como Deus fora da Trindade, aí sim é politeísmo, né? Isso a Bíblia apologética nos adverte. Em João capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo é Deus, e não um Deus, como o jeovismo quer dizer. Em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, Pedro afirma para Ananias, ele diz para Ananias, né? Você já deve conhecer essa história de vender a sua herdade e reteu parte do preço para ele. E Pedro afirma para ele: Ananias, você não mentiu aos homens, mas você mentiu ao Espírito Santo. E o próprio apóstolo Pedro vai dizer: e ele é Deus. Baseados nas Escrituras Sagradas, nós não temos dúvida a respeito disso, de que Jesus é Deus e que o Espírito Santo, ele é Deus. No segundo tópico, nós vamos falar sobre o Deus Trino e Uno. Olha, porque nós cremos na Trindade, isso não quer dizer que nós somos triteístas, né? Não se trata de triteísmo, de três deuses. A única explicação é a Trindade. Então a Bíblia afirma literalmente que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus. A igreja da antiguidade tem a fé em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas. E essa deve ser a nossa fé também, né? Em três pessoas distintas. Segundo o dicionário teológico, Trindade, do grego, trias, três, do latim, Trinitarium, grupo de três pessoas. É uma doutrina bíblica segundo a qual a divindade, embora em sua essência, subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas são iguais na substância e nos atributos absolutos, metafísicos e morais. A palavra Trindade, ela foi usada pela primeira vez em sua forma grega por Teófilo e pela primeira vez em sua forma latina por Tertuliano. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre este grande teólogo chamado Tertuliano. As funções trinitárias, né, das pessoas dentro da Trindade, elas são distintas, porém elas são harmônicas e desincumbidas por cada uma das pessoas da Trindade. Visando o quê? Visando a consecução dos decretos divinos e a concretização do plano da salvação. Um exemplo que nós temos: o Pai enviou o Filho a fim de que morresse em nosso lugar. O Filho ressurreto mandou-nos o Consolador para que, revestindo a igreja de poder, possa esta expandir o reino de Deus até a consumação de todas as coisas. Então, tem harmonia nas funções desempenhadas por cada uma das pessoas da Trindade. Terceiro tópico: as crenças inadequadas, né? O que as pessoas acreditam
que não é adequado e que não condiz com a palavra de Deus. Nós vamos falar, o comentarista ele cita os monarquistas dinâmicos. O que foi isso? Foi um movimento que surgiu após a metade do segundo século. Eles eram ancestrais do arianismo. Nós também vamos falar sobre esse heresiarca chamado Ário. Eles contrariavam a deidade absoluta de Jesus, ensinavam que Jesus recebeu poder no batismo dele no Jordão e também ensinavam que Jesus se tornou divino por ocasião da ressurreição. Olha, e nós sabemos que Jesus é eterno, ele é o Pai da eternidade, está lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, e para a igreja, desde a era apostólica, Jesus, ele é o verdadeiro Deus e ele é a vida eterna. E estes heresiarcas, eles foram combatidos pelo teólogo Tertuliano, um dos líderes cristãos daquela época, no segundo século. Foi um dos mais afamados pais latinos no ano 155 a 220. E foi ele, como nós já falamos, que criou o termo Trindade pela primeira vez na forma latina. E com ele também, com Tertuliano, os cristãos aprenderam a ter uma visão harmônica da fé e da razão. Ele acreditava na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Em outras lições, nós vamos falar sobre também os heresiarcas, que hoje, na atualidade, não acreditam no batismo no Espírito Santo e também alguns não acreditam nos dons espirituais. Tertuliano, ele combateu e confrontou diversas heresias em sua época. Ele é o pai das doutrinas ortodoxas da Trindade e da pessoa de Jesus Cristo. Está na nossa Bíblia apologética. No ponto 2, os monarquistas modalistas. O que é isso? E quem são eles? Eles são assim chamados, monarquistas modalistas, porque eles ensinavam que Deus aparece de modos diferentes e que Deus faz o papel dos três. Ele faz o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus aparece, dependendo da situação, de um modo diferente. É uma pessoa fazendo o papel de três pessoas. É a doutrina unicista que nega a Trindade. Não tem como negar ou enganar-se. A Bíblia, ela é clara na distinção destas pessoas. Os exemplos que nós temos. No batismo de Jesus no Jordão, Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. As três pessoas estavam juntas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em João capítulo 8, versículo 17 e 18, quando Jesus afirma que o Pai testifica dele. Quando Jesus diz que eu e o Pai somos um. E quando Jesus diz para os seus discípulos que se ele não voltasse para o Pai, ele não poderia enviar o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador. Sabélio, estamos falando na nossa lição, é um dos mais ilustres representantes desta falsa doutrina. Por isso é conhecida como sabelianismo. O modalismo teve início com Noeto de Esmirna e Sabélio recebeu influência dele. Alguns criaram estas heresias, mas outros foram influenciados por esses heresiarcas. E existem outros também que foram importantes na difusão desta heresia, do modalismo. Temos aqui Epógono, Cleômenes e Calisto. O objetivo desta doutrina era preservar o monoteísmo, a
qualquer custo. Veja bem, a intenção deles, para eles, era correta, extraída da Bíblia e preservar o monoteísmo, mas era a qualquer custo. Então, eles ensinavam que havia uma única essência na divindade, mas rejeitavam o conceito de 3 pessoas em uma só essência. Porque este ensino, ele daria margem ao culto triteísta, ou seja, um culto a 3 pessoas. Mas para eles, os modalistas, uma só pessoa e 3 manifestações, temporárias e sucessivas. Para eles, Deus é Jesus. No entanto, está na nossa lição, a Bíblia ensina que Jesus é Deus. Muitos rejeitaram o Evangelho de João, porque o Evangelho de João é provando que Jesus, ele é Deus e que ele é criador de todas as coisas, e ele estava com Deus na fundação do mundo, e ele é eterno com Deus, e ele é autoexistente. Jesus não foi criado. Nós vamos estudar isso no decorrer desse trimestre. Mas esta heresia, do modalismo, ela foi condenada em Roma no ano 215. Agora nós vamos falar no ponto 3 sobre o arianismo. Nós já falamos sobre Ário, que foi influenciado nessas heresias. E no concílio de Niceia, em 325 depois de Cristo, aconteceu a fé nicena contra Ário, consubstancialidade do Filho e do Pai. Ário foi um presbítero de Alexandria entre o fim do século III e início do século IV depois de Cristo. Ele foi excluído em 330, mas depois ele foi chamado e foi recebido como diácono, depois foi chamado para o presbitério e outra vez ele começou a ensinar que Jesus Cristo era um ser criado e que não possuía nenhum dos atributos incomunicáveis de Deus. Por exemplo, eternidade, onisciência, onipotência e tantos outros, atributos que Deus tem, Jesus tem e o Espírito Santo tem. E mesmo excluído no concílio de Niceia, sua influência já havia sido difundida. Ele foi exilado em Gália. Para este herege, Jesus foi criado e seria tão somente um intermediário entre Deus e os homens, diz a Bíblia apologética. O que a palavra de Deus ensina é o contrário desta heresia. Jesus é eterno, está em Isaías capítulo 9, versículo 6, está em Apocalipse capítulo 22 e 13, Jesus ele é criador, está em João capítulo 1, versículo 3, Jesus ele é antes de todas as coisas, está em Colossenses capítulo 1 e versículo 17. E essa lição nós vamos ter o ponto 4. Todas as nossas lições, normalmente, elas são até o ponto 3. Mas nessa lição nós vamos até o ponto 4. E aqui vai a resposta às objeções acerca da Trindade. Nós temos que refutar estas falsas doutrinas. E nós só aprendemos a refutar estas falsas doutrinas por intermédio da palavra de Deus. Deus sempre usou e usa em cada época homens santos, capazes de dar sua própria vida por causa das doutrinas bíblicas, em defesa das doutrinas bíblicas. E nós, como povo de Deus, precisamos sair em defesa das doutrinas bíblicas, em defesa do Evangelho. Infelizmente, muitas pessoas estão contaminadas pela influência destes
heresiarcas. E no concílio de Nicéia, Tertuliano, ele combateu as heresias de Práxeas, que existe um só Deus. E olha o que ele diz, este homem, que Deus desceu para dentro da Virgem Maria e que ele mesmo nasceu dela, que ele mesmo sofreu e que ele mesmo era realmente o próprio Jesus Cristo. Inconcebível tal heresia. Uma pessoa em 3 papéis. E nós sabemos que são 3 pessoas com funções diferentes. Estes são conhecidos como os maiores heresiarcas, Ário, Praxeas e tantos outros. Também em 381 depois de Cristo, no Concílio de Constantinopla, foi definido e decretado que o Espírito Santo é Deus verdadeiro com o Pai e o Filho. E foi o primeiro concílio ecumênico da história. Para que tinham os concílios? Os concílios eram para solucionar problemas que dividiam os cristãos e confirmavam a ortodoxia doutrinária do cristianismo. Nós lemos lá no Novo Testamento, quando eles fizeram, o seu primeiro concílio, a respeito do que os gentios deviam abster ou o que eles deviam fazer, Quando existem esses problemas, os concílios são para solucionar estes problemas que dividem os cristãos. E eles ainda, infelizmente, os heresiarcas, estão por aí. E o que nos resta fazer? Combater as heresias. Mas temos que buscar de Deus graça e sabedoria. E escrever nas tábuas do nosso coração as palavras de Deus. E contaminar as pessoas com as verdades bíblicas, Difundi-las no meio da nossa sociedade em que nós vivemos, para que as pessoas sejam libertas das falsas doutrinas. Se você gostou desta aula, dá um curtir aqui no meu vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe esta aula com outras pessoas e eu espero você no nosso próximo vídeo. Que Deus te dê uma boa aula, que você tenha uma boa aula, que o Espírito Santo te dê graça e sabedoria lá dentro da sua sala de aula e nos encontramos aqui no nosso próximo vídeo. Então, um forte abraço para você e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre em sua vida, em nossos corações. Um grande abraço.